chamado, então eu vou, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. A morte. Este é um artigo especial para um momento especial como este em que estamos. A morte é um visitante indesejável e com frequência inesperado. Todos os dias recebemos notícias de pessoas que morreram. Parte delas, sendo pessoas conhecidas, famosas e por vezes de celebridades. Quando muito menos se espera dela, ela chega. E quando ela chega, corações se quebram. Rios de lágrimas se derramam. São viúvas que ficam com menores e sem amparo, são viúvos que ficam com menores e às vezes são famílias inteiras que morrem SM sinistros. Ninguém está imune da morte. Ricos e pobres, reis e povo comum, presbíteros e membros comuns são todos mortais. A morte pode resultar de uma paragem cardíaca, de outra doença súbita ou prolongada, pode ser resultado de um acidente, de um naufrágio, de um assassinato, tudo é morte. Ela sempre deixa um vazio. E uma vez confirmado o óbito, não há nada mais a fazer-se senão fazer-se planos para celebrar o serviço fúnebre. O serviço fúnebre não é ocasião para longo sermão ou para exibir-se oratória ou eloquência. Também não se destina à apresentação de temas doutrinários para contrariar a doutrinas de outras igrejas, temas tais como a natureza do homem, o estado dos mortos, etc., mas para expressar-se aos enlutados a gloriosa esperança da ressurreição e da vinda do Senhor em glória, lembrando sempre que os corações humanos necessitam de conforto e consolo que só Deus pode comunicar. O cortejo fúnebre junta pessoas de diferentes status sociais. Toda a linguagem deve ser polida para não ferir sensibilidades. Mas uma coisa é certa. A doutrina que ensina sobre novos céus e nova terra é certa. É bíblica. O ensino de que nem todos experimentarão o sono da morte é correto e bíblico. A Bíblia é clara neste assunto. As doenças endêmicas, os terremotos de alta magnitude, os tsunamis, as guerras entre as nações e os conflitos sociais, a fome e as intempéries podem dizimar dezenas ou centenas de milhares, podem fazer desaparecer cidades inteiras, mas não poderão extinguir a humanidade. O Criador assim o disse. O que todos precisamos saber é de que o nosso mundo, a nossa existência e de todo o ecossistema, não são obras do acaso. Tem dono Deus. Um Deus cheio de amor, que anunciou a cronologia fiel e exata das coisas através dos santos profetas para que nós não sejamos ignorantes e possamos tomar o devido posicionamento que não nos afaste dele e nos faça herdeiros dos novos céus e da terra renovada. A doutrina que ensina de que a morte não é ponte para o céu é certa. No estado da morte, ninguém continua consciente. Ninguém continua amando, ninguém desenvolve ódio e nem vingança para os vivos. Ele não assiste o que fica a acontecer na sua família. A doutrina da ressurreição dos mortos é muito certa. Na sepultura espera-se o tempo do juízo final, no qual a conduta de cada um durante a vida na terra vai determinar o destino eterno. Nem os santos antecipam ir no céu. Todos continuarão lá na sepultura até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus não predestina a ninguém para a perdição. Não predestina a ninguém para ser criminoso, não predestina a ninguém para ser sofredor. O favor divino foi deixado ao alcance de todos. Aproveito a ocasião para avisar a si prezado de que Jesus está voltando. Este aviso não é alguma ameaça. O aviso é uma boa nova para todos os que esperam a sua vinda.
É uma boa nova para você tomar o conhecimento e tomar um posicionamento antes da aparição dele nas nuvens. Ele vai enxugar toda a lágrima para os sofredores. Ele libertará definitivamente todos os cativos do pecado e os levará para onde a justiça e a paz prevalecerão pela eternidade. A doutrina que ensina de que ele volta para levar um por um para as mansões celestiais é falsa e não tem base escriturística. É doutrina dos homens e não de Deus. O próprio Jesus não o disse assim. A doutrina do inferno também é falsa e não tem sustento na Bíblia. Ela ensina sim de que a destruição dos ímpios e prevaricadores vai ser através do fogo e esse fogo será acionado no juízo final destruindo a Satanás, seus anjos e seguidores nesta vasto mundo. A volta de Jesus não pode ser bloqueada. Não pode ser adiada por vontade de alguns que na última hora tenham decidido consertar as suas vidas para receber Jesus. Logo que o aviso de que Jesus está voltando me chegou, tomei a decisão. Já levei a advertência a sério. Me juntei à Igreja de Cristo e ao povo que aguarda a sua vinda. Minha família também já leva a sério e isto me deixa muito feliz porque poderemos estar juntos no céu com Jesus e na terra renovada para todo o sempre. Irmão? Irmã? Não vai decidir hoje juntar-se a tempo à Igreja de Cristo e ao povo que espera a sua vinda. Este artigo é um convite de misericórdia para você. Ainda é tempo de misericórdia. Nós estamos orando pelos indecisos, pelos fanáticos, pelos que recuarão e pelos céticos também para que possam aproveitar o tempo de misericórdia para se prepararem para este grande acontecimento. Há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Organize a sua vida para quando a morte te chegar, te encontre no lugar certo. Que Deus abençoe. Maranata. Ora vem Senhor Jesus. Nesse tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando os salvos ressurgidos atingirem o porvir, e chamado então eu vou, sim, lá estarei. Quando for então chamado, quando for então chamado, quando for então chamado, aprovado hei de estar perante o Rei. Lidarei por meu Jesus até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando tudo aqui cessar em meu constante labutar, e chamado então eu vou,